Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Com você, aqui através desse rádio e TV também, para falar da palavra do Senhor, genuína e verdadeira, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Para não sair da sã doutrina, né? É isso aí. Palavra verdadeira, genuína do Senhor Jesus é a sã doutrina. Ou seja, é uma doutrina que sara, uma doutrina que não é violada, é uma doutrina genuína. Como é que se diz? Quando diz sã, é uma coisa que não tem ferimento, é uma coisa que não tem doença. Ou seja, no sentido de palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, né? E não tem mistura de palavra de homem. Então é isso que quer dizer o apóstolo Paulo quando ele diz a Timóteo, né, para ele se manter na sã doutrina. Então isso é o dever nosso, né, de buscar essa sã doutrina, ou seja, doutrina do Senhor, pura, a palavra genuína e verdadeira que salva o homem, não somente a alma, que é primeiro a alma, mas também o corpo físico, e te dá instrução, te conduz. Sabe aquela coisa que a palavra de Deus tem esse poder de conduzir você, é um combustível, né, que te dá força para te levar à graça. Então, quando você segue essa doutrina, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 2, que a fé nos dá entrada a esta graça, ou seja, você sem direito, sem merecimento, é isso. Direito tem no sentido que Deus dá, mas sem merecer, Deus te dá a salvação. Então isso é graça. E não só a salvação, como te conduz a essa vida, né, na terra, de maneira que te honra, de maneira que você seja honrado pelos homens, ainda que muitos te venham te perseguir, mas nada provarão contra você. É o caso de Jesus, que era justo, né? E mataram ele, dizendo que ele era injusto, mas nunca provaram isso. Não teve prova contra ele, de maneira nenhuma. Eles levantaram mentira contra ele. E isso você vê acontecer no dia a dia, nas nossas vidas, né? A pessoa é justa, eles levantam mentira contra, mas ele não prova isso. Ele não consegue provar quando a pessoa é justo por Deus, no sentido da coisa certa mesmo, genuína, verdadeira, não é um falso justo, mas é justificado mesmo na verdade. Nunca vão conseguir provar nada contra, né? E ainda que você tenha as falhas, mas se você é uma pessoa que busca essa justiça, você será honrado por Deus, guardado por Deus, alimentado, conduzido em todos os sentidos da vida. Você vê que quando Jesus manda o apóstolo João escrever o Apocalipse, a sexta carta de Apocalipse, Apocalipse 3:8, ele diz que eu pus uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. Então, porque Jesus ele tem esse poder aí de ninguém manda em nada além dele. Então, quando ele diz, está dito, acabou, ele faz mesmo. Então, por que ele disse, ninguém pode fechar a porta que eu pus diante de ti, aberta, ninguém pode fechar? Por que ele disse? Porque ele achou justiça naquele homem, naquela igreja lá. Então ele disse,
Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, veja, ele está reconhecendo, ele está dizendo, né, para essas pessoas, para essa pessoa que era o anjo da igreja, que era o pastor da igreja, que ele tinha pouca força. E tem mesmo. Nós não temos força para servir ao Senhor. Não, de maneira nenhuma. Mas nós, quando a gente busca, quando nós buscamos ao Senhor, buscamos essa justiça, não é que nós somos justos. A gente acaba sendo injusto, porque você está num corpo de morte e com espírito de vida. As duas coisas em você, a alma está no meio desse negócio aí. A alma, na verdade, ela não peca, não faz nada. A alma está ali recebendo de um ou de outro. Então veja que é isso aí. Agora, eu estou nessa briga aí, tem hora que você vê que uma pessoa estando num ringue brigando, os dois, eles estão, não é brigando, mas lutando no sentido esportivo aí, ele vai ter um que vai ganhar, mas o outro não pegou nem um tapa. Não é possível. É muito difícil acontecer isso, né? Então veja que tem um que ganha a luta, mas ele sai baqueado também, pegou uma lapada pela cara lá, né? Então veja que você venceu, como Jesus diz em Apocalipse mesmo, capítulo 3, versículo 21, que aquele que vencer até o fim eu concederei que sente no meu trono, né? Eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu as concupiscências, ele venceu o pecado, aquilo que Deus não permite que o homem venha fazer, né? Deus, ele ensina a não fazer. Então Jesus venceu. E o homem vence também. Agora, tem tropeço? Claro que tem. Ou seja, eu estou vencendo a luta, tem os rounds aí, vamos dizer assim, é só uma comparação aqui, né? Tem os rounds aí, mas você ganha os rounds tudo, mas você pega pancada também. Então veja que você vai vencendo, chega no final, quem venceu? O Espírito. Você alimentou, salvou a alma. Como que a alma, só a ilustração, como eu já disse, uma comparação, a alma está ali do lado de fora do ringue, esperando ver quem é que vai ganhar para levar ela. Você está entendendo a situação? Não é assim mesmo. Como é? Quem vencer, ela está torcendo que o Espírito vence até ela ir para o céu com Jesus. Mas se a carne vencer, aí leva ela para o inferno. Mas tu não está falando besteira? Não, é isso mesmo. Então veja que a alma ela quer, mas ela não pode fazer nada. Então veja aí a briga do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Então tem toda essa coisa aí que nós precisamos nos despertar para compreender o mundo espiritual e buscar, né? Então veja que eu estou falando aqui exatamente de você se arranhar, de você sair açoitado de qualquer forma. Você vê que o seu corpo físico, ainda que você lute só por ele, não queira conversa com o espírito, investir tudo que ganha, tudo que faz, todos os momentos da tua vida, investir na carne, mas ela vai envelhecendo. E a própria morte, que é o diabo, ele vai matar você. Ainda que você seja, pode ser crente, pode ser descrente, pode ser ateu, pode ser à toa, pode ser quem for. Você pode investir tudo, todo o dinheiro, todo o trabalho, todo o esforço. Você não vai conseguir salvar esse corpo, porque ele vai envelhecendo, ele vai se acabando, ele vai vencendo. Tem vencimento, é isso aí. Então veja aqui que o investimento aí no espírito é bom, porque você vai sempre perdendo a vida natural, mas você vai galgando, você vai garimpando, você vai granjeando, você vai adquirindo a vida eterna. Uma mudança de corpo. Tu está entendendo?
O que eu quero dizer aqui, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero te falar que você vai receber outro corpo, né? E seja um corpo deformado, porque é claro que eu não tenho certeza disso, mas pelo que nós entendemos da Bíblia Sagrada, você sendo condenado, você não se salvando, você não vai ficar com um corpo nem igual esse aqui, né? Igual você é hoje. Por quê? Porque somos imagem e semelhança do Senhor. E você, quando você for ressuscitado para a condenação eterna, que é o juízo final e você não obedeceu a Deus, então você vai receber um corpo de demônio, um corpo deformado, porque jamais Deus vai deixar a imagem dele e semelhança dele num demônio, que é contra ele. Eu tenho certeza até que os demônios eles ficaram já deformados. A partir do momento que ele perder a luz de Deus, eles se deformaram, ele não ficou igual os anjos, ou seja, era anjo e passou a ser demônio. Então veja, dá de se entender isso aí sem precisar pesquisar muito, né? Sem precisar fazer teologia, não precisa nem buscar nada, dá de você entender que Deus ele não vai deixar a imagem e semelhança dele num demônio, que é contra ele. E você vai ser diferente de um demônio. Agora, se você obedecer a palavra de Deus, aí você vai melhorar esse corpo. Em vez de piorar, vai melhorar. Nós somos imagem e semelhança e isso vai ficar muito mais semelhante, né? Quando nós olhamos aí o próprio apóstolo João também, na primeira carta dele, Universal, capítulo 3, versículo 2, ele diz que agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então veja que vai melhorar. Nós o que havemos de ser ainda vai vir ainda, tá entendendo? Nós não vamos ficar dessa forma. Então ele diz, não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, está falando de Jesus, quando ele vir, né? Quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos juntamente com ele. E assim como ele é, o veremos. Então veja que vai ter uma mudança aí. Um corpo, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, né? Nós vamos ter esse corpo transformado num corpo glorificado. É um anjo. Então o anjo, você não vê um anjo... É claro que eu nunca vi anjo, mas quem viu sabe que anjo é perfeito. Ele não é cego de um olho, virou, todo arrupiado, sei lá, qualquer coisa assim. Dá de se entender isso aí, Deus vai fazer uma coisa imperfeita? O homem ele é mais imperfeito, dá até de se entender que Adão seria um homem muito perfeito quando foi feito, né? Mas o pecado deformou ele começou a envelhecer. Com certeza Adão, quando ele pecou, ele deve ter estranhado demais. Porque assim, eu acredito que ali, quem sabe, se fosse contar anos, ninguém sabe quantos 1000 anos, sei lá, ou quantos centenas ou dezenas de anos ele viveu antes de pecar, no jardim do Éden, porque não contava, né? Claro. E aí, aquele vivendo daquela forma, sem sentir dor, sem nada, aquela coisa... totalmente sarado, né? Sem doença, sem envelhecer, né? Não se sentir fraqueza, coisa nenhuma. Aí depois, quando ele pecou, que ele começou a sentir isso, né? Então você vê que ele deve ter estranhado demais. E começou a envelhecer, apesar de ter sido devagar. Porque 930 anos ele viveu, mas envelheceu, morreu. Então aí você vê que nós vamos receber um corpo assim perfeito. A imagem e semelhança por causa disso, né? Aí mais semelhante ficaremos quando nós passar para a eternidade. Porque hoje essa imagem e semelhança de Deus não envelhece, nós envelhecemos, nós vamos mudando, né? Quando diz imagem e semelhança, porque Deus é um homem,
né, com certeza. E nós precisamos ter essa semelhança dele, no sentido de parecer com ele, de estudar a Bíblia e se tornar parecido, né? Se adaptar a essa semelhança do Senhor. Nós precisamos nos adaptar, né, a ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, né? Então veja aqui, nós vamos aqui para a palavra do Senhor, né, e encontramos aqui em Mateus 24. Mateus capítulo 24 e o versículo 9 a seguir, que diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, ou seja, vão matar vocês, né? E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então veja, outra turma, irmão, né? É outro povo. Você vê por todas as gentes, né? Como diz aqui. Aí ele diz no versículo 10: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então veja aqui, eu vou prosseguir aqui no 11, mas já adiantando aqui, da perseguição. Quando você vai ver aí na internet, nunca parou o povo de Deus, nunca pararam de perseguir o povo de Deus. Nunca que as nações amaram Israel. Sempre é perseguindo Israel, que é um povo de Deus, é uma promessa de Deus naquele lugar ali. Deus escolheu aquele lugar, é abençoado, e isso causa inveja. Aí você vê que Israel está no meio ali de um deserto, mas ele produz, ele nunca fica dependendo dos outros. Tem tecnologia, tem inteligência, sabedoria. Tem a providência de Deus, é isso aí. Um país pequenininho, mas muito pequeno, no meio da terra, né? E as nações faz de tudo para vencer ele e não consegue. Então você vê aí que é porque Deus disse, pronto, está dito. E assim será todo justo, aquele que é justificado por Deus. Aonde você estiver, você tem que tomar posse do que é teu, irmão. Você tem que dizer, você tem que honrar o nome de Deus. Eu até tenho dito que eu tenho um lugar ali, que eu não vou falar direitinho aqui, mas eu tenho ali um sítiozinho, uma coisa, que eu fiz um altar de Deus lá. Você precisa fazer o altar. Qual é o altar? Não é um altar mesmo, com uns pedaços de gesso lá, não é isso não. É você dizer, não, isso aqui é de Jesus, eu cultuar a Deus lá. E Deus sabe que aonde Deus me deu, eu tenho feito isso. Aonde Deus me deu um cantinho, não, aqui levando um altar, oração nesse lugar. Então eu tenho feito isso. E andaram profanando lá alguma coisa, sem eu saber, mas Deus sabia. E Deus andou dando uns tapas nas pessoas lá. Que é isso, irmão? Vem a coisa contrária, Deus permite. E até eu descobri, né, que estava sendo feito coisas que não agradavam a Deus naquele lugar. Mas eu já proibi, já tirei fora. Eu prefiro acabar com o lugar, destruir, isolar, do que deixar profanando o nome do Senhor. Até parei de fazer culto lá nesse lugar. Não, para aí uns dias, deixa santificar esse negócio, deixa acabar com essa história aí de profanar o nome de Deus aqui. Eu não posso cultuar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Eu não posso servir a Deus e a mamão, que é dinheiro ou sei lá, coisa do mundo.
Eu não posso servir a dois senhores, ser luz e treva ao mesmo tempo. Ou eu sou luz ou eu sou treva. Não adianta você cobrir o sol com a peneira, inventar uma moda, achar que Deus concorda, que concorda com nada. Você faz o que tu quiser da tua vida, todas as coisas são lícitas. Mas nem todas convêm, vê o que convém. Se você acha que convém servir o diabo, pois serve o diabo, irmão. Serve as trevas de uma vez, não fica com conversa fiada querendo profanar, querendo de algum modo corromper, ou querendo que Deus venha mudar. Não vai mudar, não adianta. É você que tem que mudar. Porque Deus está mandando você mudar. Não é Deus mudar, não vai mudar. Se não salvar nenhum homem na terra, mas Deus é Deus, irmão. Tu acha que ele vai mudar um tio da palavra de Deus, uma vírgula, porque você não tem 1 milhão, 6 milhões de pessoas, 1 bilhão, 5, nós temos aí com quase 8 bilhões, né, de pessoas, né? Na terra, né? Então, se esses 8 bilhões de pessoas disserem, rapaz, nós temos que mudar um tio aqui dessa palavra. E não muda não, vamos pro inferno. Ora, mas rapaz, Deus é Deus, irmão. Você que tem que se sujeitar ao Senhor. Então entenda, nós precisamos servir a Deus ou ao diabo de vez, ao mundo, aos homens, que é tudo a mesma coisa. Deus é separado, é único. O resto é resto. Tu tá entendendo? Então a coisa é desse jeito, você tem que se decidir. Não, mas Deus pode, não tem uma mimimi não, conversinha fiada não. Não existe não. Como já foi falado aqui, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Não significa que você fez grandes obras para o Senhor, não é isso aí não. Significa essa decisão, não, eu quero servir a Deus. Pode acontecer o que aconteceu, não abro fora. Eu não abro mão. Então as pessoas se corrompem muitas vezes. Quando você vai ver os filhos de Eli, aí não, porque os garotinhos, os meninozinhos, meus filhinhos foram corrompendo a igreja. Sabe o que é? Transmitindo para a igreja, que é hoje, né, claro, mas para Israel, na época, a nação de Israel, que Deus aceitava aquilo, o que é que tem? Aí você vai, não, nós somos filhos de pastor, e por isso nós temos liberdade para fazer, e o pastor não chama atenção, porque é filhinho dele, bonitinho, engraçadinho, e assim a igreja vai se corrompendo, porque se o filho do pastor pode fazer, e os outros não podem, claro que pode. Então, quando ele, chamado por Deus, que ele sabia muito bem que não podia fazer isso, dar corda para os meninos, ou seja, soltar os meninos para fazer o que quisesse, claro que ele não ia pegar os filhos dele e matar. Não estou falando disso, mas eu estou dizendo tirar, não dar cargo. Não entra dentro do santuário de Deus, fica lá do lado de fora. Tu quer mundo? Então vai pro mundo lá. Não vem profanar as coisas de Deus aqui dentro. É isso, irmão. Botar ordem no negócio. Mas o que diz a palavra de Deus? É que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres no templo de Deus, rapaz. O pessoal vinha a oferecer sacrifício a Deus, aí eles metiam a mão na panela. Não, rapaz, tinha uma regra, tinha toda uma liturgia, tinha toda uma maneira, um ritual que Deus tinha escrevido, Moisés escreveu na lei. Como era para ser feito? Eles profanavam a lei, tirava todo o ritual, desfazia aquilo que Deus tinha dito. Então, metia a mão na panela onde eles não podiam meter. É isso aí. Se metia naquilo que era o sacerdote que era para fazer. Então, quando ele foi chamado a atenção por Deus, que não precisava, claro, ele sabia. Uma coisa que você sabe, precisa Deus chamar a atenção. Para que ele já te disse como é? Porque Deus é assim, irmão. Se ele sabe que tu sabe, então. Mas quando ele foi chamado a atenção por causa daquilo lá, e ele chamou a atenção dos meninos, Deus não... os meninos não deram ouvido. Por quê?
Porque quem é que convence o homem? Quem é que salva o homem? É Deus. Quem é que faz com que essa palavra tenha sentido para ti? Seja valorizada por ti. Você venha entender o que significa isso aqui, essa palavra aqui que nós estamos pregando. É Deus. Eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Então veja aí que as palavras de Eli não teve respaldo nenhum por Deus. Ele disse, chamou a atenção, mas já dando o decreto já da vida dele que tinha se acabado, já era, a geração dele. Quando ele chamou a atenção dos meninos, os meninos não deram ouvido não, porque Deus já tinha rejeitado eles. A palavra de Deus diz que eles não deram ouvido porque Deus o queria matar. Acabou, estava rejeitado já. Então entenda que se você é bem bonzinho com teus meninozinhos, passa a mão na cabeça, aí profanando as coisas de Deus, aí eu tenho um altar aqui, ele bagunça o altar de Deus. Ah, mas é o meninozinho, pá, o bichinho não sabe de nada não. Mas quem disse isso que não sabe? Eu vi uma mulher hoje, não tem nada a ver, mas parecido com isso aqui. As coisas de Deus é muito pior, mas o que eu vou dizer aqui é natural. Uma mulher nas redes sociais aí, o menino dela com 15 anos entrou dentro do mercado, quebrou tudo. Eu acredito que o mercado fechado ele entrou para roubar alguma coisa, quebrou tudo. Um monte de mercadoria, derrubou tudo e saiu ainda dizendo nas redes sociais, ah, quebrei tudo. E ela defendendo, ele é uma criança. Criança nada, sabe muito bem o valor que tem aquilo lá. Uma pessoa com 15 anos, tá doida, não sabe não que está fazendo uma coisa errada. Eu tinha um professor de teologia, que fez aí um pouco de teologia, e ele dizia, e eu gravei isso, tem uma coisa que Deus nunca permitiu que fosse tirado do homem. O diabo ele não tem poder, não tem liberdade, autorização de Deus para tirar do homem, que é a consciência. Eu acredito nisso. Está certo o que o professor falou. Porque o homem ele é consciente do que faz errado. Apesar dele endurecer o coração contra Deus e, tô nem aí com Deus. É o caso de Caim, que não quis conversa com Deus. O caso de Judas Iscariote, mas ele sabia que estava errado. Sabia. Mas é um coração endurecido. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Você vê que o dono da vida, quem autoriza a morte é Deus. Mas você pensa que é quem? A vida é dele. E ele autoriza o diabo matar as pessoas. Está ordenado. Por quem? Por Deus. Hebreus 9, 27. Ordenado. O homem morreu uma vez, uma só uma. Está autorizado só uma. Vindo após disso o juízo. Mas pode ser autorizada a segunda. Aí só depende de você. A segunda, aí é você que vai decidir. Entenda, é você que vai decidir a tua segunda vida. Se eu vou para a eternidade, que se chama de vida, salvação com Deus, ou se eu vou para o inferno com Satanás, ser preso para lá, eternamente no lago de fogo. Que se chama a segunda morte, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então entenda, você quer qual? Então está autorizado. Veja que Jó, quando o diabo falou lá, Deus primeiro deu testemunho dele que ele era justo, e o diabo andou dizendo umas coisas para Deus lá, dizendo que ele estava errado, e Deus disse, vai lá, faz isso aí, ainda é autorização lá,
para ele tirar tudo que ele tivesse, mas ele disse, só não a sua vida, a vida dele é minha. Não dá não, irmão. Se você se pegar com o Senhor Jesus, a vida tua é dele. É dele. É dele. Não tira não. Aí veja aí. Os filhos como profanavam as coisas de Deus, não é desobediente? Os 10 filhos. A Bíblia que diz que é para nós saber, que senão não dizia para quê. Tem tanta coisa que eles fizeram que não está dito na Bíblia. Mas a Bíblia faz questão de dizer que eles, todo enquanto é aniversário que existia na cidade, aonde tinha um, eles estavam dentro. Na bebedeira. Na chora-rita. Aí quer dizer, quando Deus autorizou o diabo para tirar tudo que ele tivesse, ele matou os 10 filhos dele também. Mas só cadê se matou ele? Depois de, tem saúde, não sei o quê. Não, pode botar câncer lá do tanto que não quiser, mas a vida dele é minha. Já era. Não tirou não, irmão. Não tirou. Então veja que a vida é de Deus. Aí se você não obedece a Deus, a tua vida está na mão de quem? O diabo pede autorização para te matar e mata. Ou não? Claro. Porque ele nem pediu, ele só pediu as coisas que Jó tinha. Os filhos eram dele ou era de quem? Ele nem falou lá, vou tirar a vida dos filhos. Não, estava na mão dele. Agora vê se ele, depois o Jó teve mais 10 filhos. Vê se ele pôde tirar. Não. Então veja aqui que nós precisamos ter esse zelo. Não é conversa fiada não, é de verdade. Dentro da tua casa dizer, não, aqui quem manda é Jesus. Mas de verdade. Você diz isso, aí bota os cantores mundanos para cantar dentro da tua casa. Liga nos rádios mundanos aí, as TV mundanas que fala de pecado, essas novelas tudo. Vai passar na tua televisão, dentro de casa, falando, o diabo falando dentro da tua casa. Agora diga que eu estou errado. Você pode dizer porque não entende, mas é verdade. Então você tem que santificar a tua casa. É Deus falando dentro da tua casa, irmão. Coloca Deus, um hino para tocar no som lá. Bota nos rádios que fala de Jesus. Escuta pregação, lê Bíblia. Ensina teus filhos. Aí, se o filho não quer obedecer, é problema dele. Quer dizer, é ruim para você. Quem é que acha bom isso? Ninguém. Mas o problema é dele. Se você se juntar a ele, tu vai tu e ele pro inferno. Não adianta isso aí. Então, se eu não tenho como salvar, vou salvar o menos eu. Quer dizer, eu tendo vida, eu tenho possibilidade de salvar dele. Mas se eu estou sem vida também, se eu me afasto de Jesus também por causa deles, então veja aí que não adianta. Se a pessoa, meu filho morrendo afogado, e eu não sei nadar, eu pulo na água para morrer também. O que adiantou? Não, tem que ir atrás de alguém. Eu estou vivo, estou fora da água, corro atrás de uma maneira de salvar ele. Aí se ele morrer, faz o quê? Pior é eu pular e morrer também, porque eu não sei também. Então é dessa forma aí, eu não tenho poder de salvar ninguém. Com coisa natural você vai salvar teu filho? Vai buscar em Jesus. E aí salva tu e a tua casa. Então veja que Eli, pela sua maneira de tratar as coisas, acredita até ele, perdeu a salvação. Não sei. Dá de se pensar até assim. Porque Deus, ele falou duramente para ele, no dia que morreu os 2 filhos dele, que era o que profanava mais a coisa, morreu ele também. E neto, e nora, vai-se embora. Então veja, complicado, irmão.
Então é preciso a gente levantar o altar e de verdade servir ao Senhor. Ou seja, volto a dizer, aquela coisa, lutar, pega tapa pela cara, mas você não desiste. Não, eu não aceito. Você está numa guerra. Mas você nunca se entregar e ficar do lado do inimigo. Não, não aceito. Ainda que sofra, ainda que... Então, você vê aqui que, então, no versículo 9, né? Aqui de Mateus 24, então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Então o Evangelho traz essa disputa, traz essa inveja, traz essa revolta mundana do pecado, o pecado querendo ter liberdade, e você bloqueando, você falando que Deus não é assim. Porque tudo que o diabo quer é passar para as pessoas que Deus aceita tudo. Deus pode fazer o que quiser, rapaz, Deus criou vocês. Precisa dessa obediência toda. Ele quer ter liberdade, livre curso para matar, levar todos para o inferno. É isso aí. Mas não, nós temos que nos despertar na palavra. O que Jesus está falando aqui? É Jesus falando aqui. Então, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Está acontecendo ou não? Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, falso profeta não significa, irmão, que ele Deus não opere milagre com ele. O falso profeta não sabe falar, não sabe pregar. Ele fala a palavra de Deus. Acontece milagre, ele ora e as pessoas são curadas. Porque Jesus, ele disse, naquele dia, quando eu estiver no meu trono, muitos me dirão, em teu nome, nós expulsamos demônio, curamos enfermo, fizemos maravilha. E eu vou dizer abertamente, ou seja, claramente eu vou falar na cara deles. É assim. Afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então ele diz aí que fizeram no meu nome, mas não obedeceram. Aí você acha que as pessoas por ali, eu não sei se ali não se salvou, não sei, fica na dúvida. Porque ele desobedeceu a Deus de verdade, né? Tá, mas você acha que todas as pessoas que ali pregou não se salvaram como os filhos dele? Não, você vê Daniel, irmão, o profeta, sacerdote, juiz, e pode dizer mais coisa aí que eu não sei nem dizer. Que é o Samuel, eu disse Daniel, né? Samuel, que foi criado com Eli. Olha aí a diferença dos filhos dele. Foi criado com Eli, irmão. Filha de Ana. A Ana aprendeu de quem, a Ana? A adorar a Deus. É o seu marido, Mequias, me ajuda aí. O marido de Ana. Elcana, marido de Ana. Aprendeu com quem? Com Eli, irmão. A Ana aprendeu com quem? Com Eli. Samuel aprendeu com quem? Com Eli, rapaz. Dentro da casa dele, morando com os filhos dele. Se tornou um dos maiores profetas, sacerdote e juiz da época dele. Maior, um dos maiores. Então veja,
a diferença. Agora ele mesmo acabou vacilando. Porque cede. Sabe aquela coisa que por amorzinho humano, você cede o que é de Deus. Você dá o que é de Deus. Você profana o que é de Deus, rapaz. Então não pode acontecer isso aí. Então quantas pessoas não se salvou pela palavra de Eli? Foram abençoados. Quando ele abençoava, Deus estava com ele. Não, é isso aí mesmo. Quando ele disse para a Ana disse, a tua serva está aqui tem um pedido aqui a Deus. Ele disse que seja feito o que está no teu coração. Aconteceu. Rapaz, nasceu o menino que ela queria. Que foi exatamente Samuel que nós estamos falando. Que ela era estéril e passou a não ser mais. Então veja, a profecia veio de quem? Então veja, você acha que se ele tivesse imposto ali, retrucado, repreendido os meninos, desde pequenininho ali, não, é assim, rapaz, se não quiser fica para ali. Aqui não, aqui bagunçar aqui dentro do que é de Deus, não. Tu acha que Deus não tinha honrado ele? Claro que tinha salvado, quem sabe, os filhos tudinho. Porque quem salva é Deus. Talvez alguns se perdessem, sei lá, mas não todos. Como o próprio Deus falou pelo profeta, dizendo que ia exterminar, limpar a sua geração na face da terra. E tirou tudo mesmo, acabou-se a família de Eli. Então veja que é complicado, irmão, porque você cede, você dá o lugar. Então, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí você vê, eu até estava falando com o meu pastor esses dias, e eu estava dizendo, pastor Jacob Monteiro, nós pelo menos aí uns 2, 3 anos nós já estamos dentro desse versículo aqui. Com certeza, absolutamente, nos últimos dias, se multiplicando a iniquidade e o amor de muitos se esfriando. Por quê? O que é iniquidade? Eu estou falando, não estou falando para teólogo, não. Estou falando para as pessoas entender, pessoa simples que não conhece o Evangelho. Não conhece o que é poder de Deus, não conhece o que é obedecer a Deus. Então, iniquidade, um desejo de pecar. Pode ser tipo, não tem um tipo de pecado, mas é uma coisa que está em ti, entranhada em ti, aquela vontade. E está em atividade. Está entendendo? Porque tem uma coisa em ti, pode você ter um programa você tem um computador, mas você tem vários programas dentro. Mas ele tem uns que está adormecido ali, quieto. Para um lado que você não deixa funcionar. Não, eu nem preciso desse programa, deixa lá. Mas tem uns que estão em atividade. Então é isso aí. Você colocar em atividade essa iniquidade. Disponível. Cara, bora caçar aqui uma coisa para nós pecar. É isso aí. Sabe, a disponibilidade ao pecado. É isso, é iniquidade. Né? Então, aí por se aumentar, por quê? Porque não tem profeta para falar. Ninguém pode mais falar, porque o diabo criou lei aí que ninguém pode dizer nada para os povos, ninguém pode repreender, ninguém tem que ter cuidado. E se você falar, tu pode ser preso, rapaz, pode ser processado. Como é que eu tenho Deus, vou processar os outros porque Deus falou para mim, através dele? Ou seja, rapaz, bora prender Samuel, que Samuel disse para mim, que é doido, hein? É por isso que tem muito matar-vosão, perseguirão, por causa disso. Quando eu digo que é de Jesus, o cara fica com raiva de mim. E aí quem é que perde? É ele, vai para o inferno. Não quer. Então entenda aqui, por ter criado todas essas situações e as pessoas se amedrontaram e outros se aproveitaram disso, uns aí que se diz ser pregador da palavra, precisa não. Vi foi um líder dizendo, não, todo mundo peca, que é? Ah, pode pecar. E o que é isso, irmão?
Não vai nenhum para o céu. Aí o amor de muitos se esfriarão. Por quê? Porque melhorou a maneira de ser evangélico. A maneira de cultuar a Deus. Não que Deus aprove. Vai para o inferno tudo. Só que a pessoa fica pensando que está certo. Quem não entende, quer porta larga, corre em cima. Não vou atrás de porta estreita para rasgar minhas costelas? Para sair me raspando todo? Não, eu vou na larga que nem toca nos portais assim, dela. Tá entendendo, irmão? É isso aí, eu vou andar num caminho estreito, cheio de buraco, cheio de espinho, de obstáculo, de coisa ruim? Não, vou pelo asfalto, é doido, né? Aí lá na frente tá o Satanás de boca aberta para te esperar. Agora, é isso que nós temos que ter cuidado, irmão. É por isso que esfriou o amor, já tinha o amor, estava andando no caminhozinho estreitinho, foi chamado para o largo. Lá vai, largou o que era certo ou errado. É isso aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Aumentou a iniquidade. Aumentou a disponibilidade. Aumentou aí a capacidade, os programas novos do computador, com mais aderência. Traz aí, bem, embora nós vamos... Abre esse programa aí, escancara, deixa entrar e deixa trabalhar. É a iniquidade disponibilizando o pecado. Ou seja, se disponibilizando ao pecado. É isso aí a palavra. Então entenda que é uma coisa para você entender, a ilustração aqui, para você compreender como o homem está aberto para o pecado. Eita. Mas não pecado de morte, não, aquele pecadozinho que é só uma malícia. É uma astúcia do diabo. Você vê que com Adão e Eva não foi assim. Ei, rapaz, andaram matando, né? Negócio roubando, os caras eram doidão, nada. Uma maçãzinha, um negocinho ali, frutinha boa, só isso aí. Acabou com tudo. Então veja aqui, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tu tá entendendo? Perseverar no que estava, rapaz. Segura nesse caminho ruim aí, rapaz. Te apresenta outro. Não quero. Outro não. Versículo 14. Vou acelerar aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Você vê que já está quase. Você vê que a internet dentro dos matos, todo canto. Porque não é obrigado exatamente tu se sentar num banco para ouvir o evangelho. Ele está disponível a ti, tu não quer porque não quer, rapaz, de ruim. Está lá no teu celular, na internet, todo mundo pregando na internet. Até eu tô orelha seca. Agora imagina outros aí. Pregando o evangelho genuíno para tu salvar e tu não quer. É isso aí, então, foi pregado para ti. Tu que não quis. É isso aí, está disponível para ti. Não está disponível a iniquidade? Está disponível a palavra também aí. Né? Aumentou, né, a iniquidade por causa que está tudo disponível aí nas redes sociais, né? Então virá o fim. Mas é isso, irmão. A gente precisa ficar atento, né? Porque Deus, Ele quer verdadeiramente salvar o homem. Aí eu quero só deixar mais um versículo aqui, só para fechar aqui. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos. Enganarão até os escolhidos. Então veja aí. Então, falsos profetas, né? Falsos cristos e falsos profetas fazendo milagres e prodígios, que se possível for, enganarão até os escolhidos. É isso aí. Então que você
possa ficar com essa palavra, guardar no teu coração, porque, irmão, o fim está próximo, Jesus está próximo, está chegando aí. E é preciso que você e eu venha buscar Deus com sinceridade. Saiba que, eu volto a dizer, a maneira de pregar o Evangelho e de você ouvir o Evangelho, de você receber, você se aproximar do Evangelho, conhecer mais o Evangelho, que é o próprio Cristo, está muito mais fácil. Mas também, pecar está fácil também. Você pode pecar dentro do ambiente sem ninguém estar vendo, só Deus. Você nas redes sociais fazendo as coisas terríveis que as redes sociais apresentam. Então foge disso aí, daquilo que traz esse pecado, que conclui essa iniquidade, a iniquidade traz o pecado, dá à luz o pecado e gera morte também. É isso aí. Então esse desejo de pecar, você vai adquirindo isso, se fortalecendo nisso, engordando você mesmo, e com isso você acaba pecando de verdade e morrendo espiritualmente. Então tome cuidado na vida, vigia e busque ao Senhor de verdade para que haja salvação. Jesus está às portas, acredite. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Abençoa todos que ouviram, assistiram esse programa. Ajuda, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não existe salvação, não existe vida. E por isso, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Se esclarece, se revela, meu Deus, muito mais para nós, pois precisamos do Senhor. Nos ajuda em tudo e abençoa em tudo. E em tudo, Pai, nós damos graça ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.